Olá, meus irmãos, a paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Já vai deixando o seu like, verifica se você está inscrito, ativa lá o sininho para você receber as notificações do canal. Bom, nós vamos falar hoje sobre um assunto interessante, uma perspectiva interessante sobre a parábola do rico e Lázaro. Nós vamos falar sobre o rico e Lázaro e as duas casas de Israel, Efraim e Judá, estão aqui abaixo. Em Mateus capítulo 13, versículo 34, nós vamos ver que está mencionando ali que Jesus falava tudo em parábolas. Tudo o que ele se referia às pessoas para ensinamento, ele falava através de parábolas. E isso era para se cumprir a profecia, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então a parábola é um recurso que Jesus se utilizava para ensinar uma realidade, a realidade do reino. Aqui no original, parábola é parábole ou parabolê. E aqui o seu significado está comparação com algo com outro semelhante, é uma narrativa fictícia. A parábola era um recurso que Jesus utilizava para ensino, para ser mais didático. Ele fazia algumas comparações, o reino dos céus é como isso, como aquilo outro. Então ele ia ensinando sobre o reino dos céus, fazendo comparações com coisas também aqui da terra. Então essa foi a maneira que Jesus se utilizou para ensinar sobre o reino dos céus. Os judeus não compreendiam as parábolas de Jesus porque os seus corações estavam duros pelo orgulho. Mateus 13, versículo 10 diz assim: e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Nesse versículo, quando a gente lê que para os fariseus, para os judeus, não era dado o compreender as coisas que Jesus falava, parece uma coisa meio esquisita, né? Parece até que é uma encenação que Jesus está fazendo, mas que Deus, antes de Jesus vir, foi lá e travou o coração deles. Mas, na verdade, nós vamos ver o porquê que Jesus falou isso. Tem um motivo logo no versículo seguinte. Aí ele diz: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, quando diz aquele que tem se dará em abundância, está se falando dos discípulos e todo aquele que abre o seu coração para Jesus. E quando diz, e o que não tem, até o que tem será tirado, isso aí já está falando dos judeus com o coração já endurecido, porque a eles foi dado o poder de falar da palavra de Deus. Para eles foi concedido isso, mas eles se endureceram, eles ficaram inchados e orgulhosos. Então Jesus está dizendo, até isso que eles têm será tirado. Então, num modo mais amplo, Jesus também estava falando que essa honra que Deus deu a eles estaria se passando agora para outro povo, para os gentios, né? No caso aí representado pela casa de Israel, casa de Efraim. Então, já vai fazendo uma conexão nisso daí. Vamos continuar a leitura. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Essa é a razão, né? E ouviram de mau grado com seus ouvidos. Outra coisa, né? Eles mesmos ouviram com mau grado. E fecharam seus olhos. Eles que fecharam seus olhos. Não é que os seus olhos foram fechados, né? Para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. É um processo sobre a questão da conversão. Primeiro você ouve a palavra, aí você começa a perceber com seus olhos que aquilo ali tem sentido. Depois você vai para o coração e vai compreender
de fato aquilo ali e se converte. E aí é curado. Esse é o processo. Mas os judeus estavam tão cheios de si que eles não se deixavam, não se liberavam. Eles estavam endurecidos. Eles endureceram o seu próprio coração. Temos até um outro vídeo que falamos sobre endurecimento, sobre Deus endurecer o coração. E vemos que há um padrão nessa questão de endurecer o coração. Qual é o padrão? Deus vai falar com o homem, tentando convencê-lo dos seus pecados para arrependimento, mas ele se endurece. E Deus insiste de uma outra forma e o homem continua endurecido, não volta atrás. Mais uma vez e outra. Então chega um ponto que Deus fala assim, já que você está endurecido, então agora eu vou endurecer você para que seja cumprido em você a punição que você infelizmente está buscando. Entendeu? Então, primeiro o padrão é que o próprio homem se endurece ao ouvir a palavra de Deus. Aí depois Deus o endurece para dar a paga a isso. O contexto da parábola do rico e Lázaro. Nós vamos ver agora o contexto em que está inserido a parábola do rico e Lázaro, que está no capítulo 16 de Lucas. Mas o seu contexto está começando no capítulo 14. É uma grande perícope, né, de todo o assunto. Então, ali no capítulo 14 começa o contexto da parábola do rico e Lázaro, que vai culminar lá no capítulo 16. Vamos ver. Então, no capítulo 14, versículo 1, Jesus está na casa de um fariseu, que ele é um homem influente, ele tem condições financeiras e uma boa posição, né, ali na sociedade. E ele convida Jesus para comer com ele. Então Jesus conta ali na casa dele 3 parábolas. A primeira está a partir do versículo 7, que é a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Ali Jesus estava ensinando sobre humildade, que eles pudessem ser mais humildes, porque Jesus viu que eles chegavam e iam logo pegando os primeiros assentos. Então Jesus ensinou sobre humildade, querendo tirar a soberba deles, né? A partir do versículo 12 é a parábola da grande ceia. Aqui Jesus está ensinando sobre a recusa que o povo faria e estava fazendo, né, do convite de Deus a participar da grande ceia, né, de estar com o Senhor. E finaliza com a parábola que vai ensinar a partir do versículo 25 sobre o custo de seguir a Cristo, de seguir as suas ordenâncias, né, que é a renúncia às suas próprias coisas aqui dessa terra. Então Jesus estava ensinando sobre humildade e soberba e sobre uma decisão, né, de entender que ele era o Messias. E aí chegamos no capítulo 15, vemos que Jesus fala mais 3 parábolas. Agora falando de 3 coisas perdidas, né? A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, o filho pródigo, né? Então vemos então que Jesus está ali, através dessas primeiras 3 parábolas, querendo ensiná-los a rever os seus conceitos, né? E agora no capítulo seguinte, capítulo 15, Jesus também vai falar de mais 3 parábolas, que vai aos pouquinhos dando um toque neles. É como se fosse assim, você vai dando não diretamente, mas vai fazendo eles pensarem, né, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Está em Lucas 15, a partir do versículo 4 até o 32. Então agora nessas 3 parábolas sobre a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, o filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas, nós vamos entender que Jesus está falando então que essas 3 coisas perdidas, elas se referem à casa de Israel, à casa de Efraim. Por quê? Porque o texto vai iniciar dizendo que Jesus estava com publicanos e pecadores, né? Pessoas que realmente precisavam ouvir a palavra de Jesus. Mas aos olhos dos fariseus, eles não mereciam isso, porque eram perdidos, né? Essa era a ótica dos fariseus. Mas, quem sabe, aqui não eram estes da casa de Efraim, não eram estes da casa de Israel, que estavam ali perdidos, até foram rechaçados
pelos judeus, pelos da casa de Judá. E em Mateus 15, 24, diz assim: e ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui Jesus está indo a essas pessoas para trazê-las de volta, né? É um início daquele ponto onde Paulo chegou lá e dizer que em Cristo vão se fazer as duas casas, vão se fazer uma só. Porque Jesus agora está trazendo a casa de Efraim de volta, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui Jesus agora vai falar sobre a parábola do mordomo infiel, né? Ali os fariseus certamente entenderam, né, qual era o sentido que Jesus estava querendo dizer, porque estava lidando com muita coisa sobre dinheiro ali, sobre riqueza, né, sobre essa coisa toda. E os fariseus, como eles eram avarentos, né, amavam o dinheiro, eles entenderam que estava dando uma informação para eles. E ali Jesus diz que não é possível servir os dois senhores, Deus ou Mamon, né? Mamon, o Deus do dinheiro. É a única vez que está colocado o dinheiro como um senhor também na vida do ser humano. Não que ele seja senhor, mas na ótica do ser humano, o ser humano pode acabar colocando o dinheiro como o seu Deus, o seu senhor. Então, logo após falar da avareza deles, Jesus finaliza com o rico e Lázaro. Então, no contexto dessas parábolas todas, vamos perceber que Jesus estava querendo dizer para eles que eles estavam confiando no dinheiro, confiando na riqueza, né? E até entendendo que isso era uma prova de que Deus estava com eles. Se eles eram ricos, Deus estava com eles. Se os outros eram pobres, eram pecadores e Deus não estava com eles. Essa era a ideia que eles tinham de si mesmos. Então vamos ver que Jesus vai quebrando isso e vai mostrando até onde vai culminar, que é a questão do rico e Lázaro, o final, né, de tudo isso, se continuassem naquele caminho. Vemos que nas parábolas todas, Jesus mostra que os pobres e doentes e mais desprezados aqui eram abençoados por Deus. Então eu coloquei ali, os judeus confiavam em sua linhagem e pensavam que sua riqueza era a prova de que Deus era a favor deles. Letra A. Por isso, se referindo aos judeus fariseus, Jesus menciona as parábolas sobre procurar o lugar de honra e ser removido. Ou seja, Jesus já está apontando para o que virá ali para frente. Deus removerá eles do seu lugar. É isso que Jesus já está dizendo para eles, para que eles compreendessem quando isso acontecesse. A letra B diz: calcular antes de construir, a outra parábola, né? Aqui Jesus está falando do custo da decisão de segui-lo. Ou seja, apesar de ser muito alto o custo, muita renúncia, era preciso fazer isso para seguir Jesus e para ter a vida eterna. Porque do jeito que eles estavam indo para a perdição eterna, não querendo se recusar a nada. Fazer as suas vontades, as suas riquezas, tudo tranquilo e pensar que estavam indo para um bom caminho. Então Jesus falou, não, o bom caminho ele é tortuoso, ele é difícil. Isso que é custoso para me seguir. Mas vocês precisam tomar essa decisão. Era isso que Jesus estava querendo dizer. E na letra D, o mordomo infiel foi removido de sua posição. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, a vocês foi confiado o poder de Deus, a vocês foi confiado as profecias, foi confiado todos os mistérios que Deus revelava através dos profetas. Mas, infelizmente, vocês se endureceram e soberbeceram com isso e, infelizmente, vão ser removidos da sua posição. Eram mordomos disso tudo e acharam que eram donos. Era só para cuidar dessa vinha, que era Israel, para ser uma nação de alimento para as outras nações, mas eles, infelizmente, se ensoberbeceram e quiseram tomar conta, né? E não ser só o mordomo. Então, Jesus está dizendo, vocês vão ser removidos da sua posição. E aí Jesus finaliza todo esse assunto que vem desde o capítulo 14 de Lucas com a parábola do rico e Lázaro. E ela
vai dizer que o rico não agia com misericórdia. Então ele não pôde estar no seio de Abraão. Ele não pôde estar no seio, no aconchego da família de Abraão, que eles pensavam que eram filhos de Abraão. Mas Abraão não os receberia. Ali, no caso, fazendo uma alusão a Deus, né? Ou seja, eles perderam todas essas bênçãos espirituais por conta de si mesmo. Jesus estava apontando todos os pecados da casa de Judá, ali através dos fariseus, né? E ele chegou a nomear, né? Que seria a falta de justiça, a falta de misericórdia e a falta de fé. A fé que ele era o Messias. Essa é a fé que ele estava se referindo. Mateus 23, ele vai falar dos escribas e fariseus hipócritas. E ali embaixo, no que eu marquei, diz: nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando no reino dos céus. Eles nem entram, nem permitem que outros entrem, por conta do seu proceder com o entendimento, né, com as escrituras, com o seu orgulho. Então, em Mateus 23, Jesus vai endurecendo o discurso e chamando-os de escribas e fariseus hipócritas, que nem entram no reino, nem deixam os outros entrarem. Ou seja, Jesus não está dizendo que é ruim ser escriba e é ruim ser fariseu. É ruim ser escriba ou fariseu hipócrita. O problema não está em ser escriba ou fariseu, está em ser hipócrita, né? Ele vai acrescentando essa informação. E eles não entrariam no reino, porque recusavam a Jesus, e nem deixavam os outros entrarem. Vamos para o versículo adiante. 16. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então, mais uma vez, Jesus falando sobre a avareza deles, sobre o amor ao dinheiro que eles tinham, né? Jesus está dizendo: vocês estão dizendo que quem jurar pelo templo está tranquilo, mas quem jurar pelo ouro do templo, esse sim é que é devedor. Então Jesus diz: o que é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Ou seja, eles estavam só de olho e com o coração voltado à riqueza, ao ouro, né? Versículo 23, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Aí que ele vem falando o que falamos lá em cima: o juízo, que é a justiça, né? A misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Eles eram tão detalhistas na questão de cumprir a lei que endro, cominho, hortelã são ervas minúsculas. E eles conseguiam tirar 10% dali. Jesus está falando assim: poxa, eu estou admirado com esse profissionalismo de vocês. Conseguir tirar 10% dessas sementezinhas aí, tem que ser bom, hein? Aí Jesus diz: infelizmente vocês estão seguindo isso tudo à risca, mas esqueceram da misericórdia, esqueceram da justiça, esqueceram da fé. Acrescenta isso ao que vocês já fazem. Então no 38 diz: eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Jesus, quem sabe, estava falando então ali que era a casa de Judá que ficaria deserta. E ao mesmo tempo, num sentido mais amplo, a própria nação de Israel, né, que ficaria deserta. Com tantas rebeliões causadas, o Império Romano endureceria muito mais ainda em cima deles. E aí, com todo esse contexto, chegamos então ao capítulo 16, onde Jesus profere a parábola do rico e Lázaro, né? E aí nós vamos ver que esse contexto está mostrando a condição da casa de Judá perante o Senhor. Jesus estava ali apontando para eles, né, como eles estavam diante de Deus. E aí começa no versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Veja aqui, está grifado a palavra rico
é a palavra púrpura e de linho finíssimo. Então vejo que Jesus estava apontando realmente para a casa de Judá, todos os seus erros, até o seu engrandecimento e o seu olho grande na avareza, no dinheiro, né? E aqui nós vemos citar rico, vemos citar púrpura e linho finíssimo. E isso vai nos lembrar das vestes sacerdotais, que eles mesmos, os sacerdotes na época de Jesus, usavam essa vestimenta. Ela está descrita ali em Êxodo 28. Vamos dar uma olhada. Então vejam aqui em Êxodo 28, 4, que é quando Deus manda que eles façam as vestes para o sacerdote. E aqui no versículo 6 diz: farão o éfode de ouro e de azul e de púrpura. Vejam que é a mesma púrpura que está aqui em cima. E de carmesim e de linho fino. O mesmo linho finíssimo aqui do rico, né? Torcido de obra esmerada. Então o rico estava representando ali a casa de Judá, que conforme a profecia de Jacó, ia acabar sendo removida por conta da chegada do Messias. Vamos ver que Jacó vai profetizar sobre Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ali está falando de cetro, ali está falando de legislar, ou seja, ali está falando de governo e das leis. Judá estaria com esta missão, digamos assim, né? Ela profecia de Jacó. Mas essa missão era até que venha Siló. Siló ali era o local onde Deus falava, né? Quando tinha o tabernáculo lá em Siló, na época do profeta Samuel, onde Deus era muito presente ali com o povo. E esse Siló está representando Jesus, presente com o povo. E diz que ele vai congregar os povos. Ou seja, menciona a congregação dos povos. Que povos são esses? Povos que está ali a casa de Efraim, que foi espalhado entre os povos, e assim as nações gentias teriam o benefício da promessa feita a Abraão, porque seriam benditas todas as famílias da terra em Abraão. Então, a casa de Efraim, chamada também casa de Israel, foi espalhada pelo mundo para que em Jesus pudessem ser congregados esses povos. A profecia de Jacó fala sobre as duas vindas do Messias, Jesus. Aqui, Gênesis 49, 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a capa em sangue de uvas. Aqui já vamos ver que o profeta Zacarias também vai repronunciar, digamos assim, esta profecia. Porque vai falar aqui, ó: eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, nós vemos isso se cumprir em Mateus 21, 2, que diz: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Bom, então vamos vendo que essa parte da profecia, a primeira parte, ela está falando da vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus à Terra, né? Como um humilde, como o pobre, como aquele que está num jumentinho, filho de jumenta. Então aqui se cumpre essa palavra tanto de Jacó quanto de Zacarias na primeira vinda. E vamos ver agora a profecia sobre a segunda vinda do Messias, que ainda não aconteceu, né? A volta de Jesus. Diz ali a outra parte da profecia, aqui de Jacó, versículo 11. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Isso nós podemos já ver aqui, Apocalipse 19, 13. E ele estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Veste tingida em sangue. Então Isaías 63, ao ver este momento aqui de Apocalipse 19, 13,
a partir do versículo 2, vai dizer assim: por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? E aí vem a resposta: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Vejam que é o mesmo momento, né? Lavar a sua veste em vinho, a sua capa em sangue de uvas, está falando do respingar, né? Ali simbolicamente, do sangue dos ímpios na veste de Jesus, quando ele estiver voltando. Ele está ali falando sobre a guerra do fim dos tempos, sobre o momento da sua volta, em que ele virá não mais agora como um pobre e humilde, mas sim como o rei poderoso que o é. Continuando o texto, versículo 12 diz: os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Apocalipse 19 diz: e os seus olhos eram como chama de fogo. Então vejam aqui, né, falando dos olhos vermelhos, e aqui dizendo que os olhos de Jesus eram como chama de fogo. Aí, continuando a nossa parábola, né, do rico e Lázaro, agora Jesus vai caminhando para fazer a representação da casa de Judá e a casa de Israel, a casa de Efraim. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, à porta do rico, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então veja aqui que a gente grifou algumas palavras. Então o rico representa aqui a casa de Judá, né? Cheio de pompa, cheio de governo, cheio de tudo. Lázaro representa a casa de Efraim, ou a casa de Israel. E o nome Lázaro quer dizer o mesmo nome de Eliezer, aquele servo lá de Abraão, né? Ou Eliezer. E isso quer dizer: Deus é o meu auxílio. Então vamos ver que agora Jesus vem mostrando que aquele que é pobre, aquele que está desprezado aqui na terra, ele tem o auxílio de Deus. É isso que vai contar quando os dois partem desse mundo. Isso que vai fazer a diferença. Então não foi à toa que Jesus usa o nome do mendigo Lázaro. E também, por outro lado, ele não cita o nome do rico. Por quê? Porque normalmente não se é mencionado aqueles que não glorificam a Deus. Não se é mencionado o nome deles nas Escrituras. Talvez por isso que Moisés não tenha escrito o nome do faraó, né? Lá que estava naquela briga, né, espiritual para a libertação do povo. Porque aquele que está contra Deus não merece nem ser mencionado. Esse é o contexto geral. As migalhas que caem da mesa do rico é a palavra e as bênçãos de Deus que foram confiadas a Judá. E isso está em conformidade com a profecia de Jacó sobre Judá, né? Que ele seria um legislador, que estaria ali com o governo nas suas mãos, onde a profecia menciona cetro e legislação, né? Lei. Os cães representam as nações, os gentios que serão benditos pela casa de Efraim, conforme a promessa feita a Abraão. É o que dissemos há pouco agora, que realmente as nações, para que elas pudessem receber o benefício de também entrar no plano de salvação, elas precisavam ser da família de Abraão. Então, como seriam da família de Abraão? Por exemplo, nós aqui, brasileiros, como seríamos da família de Abraão lá, que é do outro lado do planeta? Então Deus permitiu com que as 12 tribos se dividissem em 10 e 2, e aí as 10 foram espalhadas pelo mundo. E aí o mundo, as nações, os gentios, receberam a casa de Efraim sobre eles. E ali começaram a ter relacionamentos, a multiplicar-se, e aí a bênção de Deus vai caindo sobre cada um que está ali na casa de Efraim. E aqui os cães representam essas
nações. E vamos ver um pouco mais detalhes sobre isso. Aqui vamos ver sobre a casa de Efraim, que foi espalhada, né, entre os gentios e acabou até perdendo um pouco a sua identidade. Oséias 8:8 vai dizer: Israel foi devorado. Agora está entre os gentios, como um vaso em que ninguém tem prazer. No tempo de Jesus é possível que muitos da linhagem da casa de Efraim estivessem ali sendo desprezados pela casa de Judá, sendo chamados muitas vezes de pecadores. Então, esse é o caminho que nós estamos traçando aqui no nosso estudo. Os cães que comem as migalhas são as nações, né? As nações gentias. E vamos aqui ver o caso da mulher cananeia, porque ela era de Tiro e Sidom, considerada gentia, né? Aqui em Mateus 15:26, o contexto da mulher cananeia é que ela vem clamando a Jesus para que Jesus curasse a sua filha, e Jesus não está dando bola para ela. Jesus não responde nenhuma coisa, ela está clamando, pedindo, e Jesus está andando, sem dar confiança. Até que um momento Jesus para e diz para ela assim, no versículo 26, vamos ler. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Quem são os filhos e quem são os cachorrinhos? Os filhos é o povo de Deus, né? Os cachorrinhos, os gentios, as demais nações. Então Jesus está falando, não é bom tirar dos próprios filhos para dar para os outros. E aí ela dá uma célebre resposta que deixa Jesus admirado, vamos dizer assim. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então vejam que as palavras dessa mulher, embora sendo gentia, cananeia, ela vai praticamente corroborar com a profecia de que Deus iria espalhar a casa de Efraim e trazer as nações gentias para dentro do seu povo. E ela fala isso simbolizando como ela sendo mesmo uma gentia, um cachorrinho, como diz ali, mas que ela está ansiando pelas migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O Senhor seriam a casa de Judá, né, que está ali dominando a situação. Então, a gente já vai entendendo um pouco o que Jesus está querendo dizer lá na parábola do rico e Lázaro, com essa junção de fatos com relação à mulher cananeia. Então Jesus se admira da grande fé dela e diz que seria feito conforme a vontade dela. E aí a filha dela ficou sã. Continuando a parábola, no versículo 22 vai dizer: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Seio de Abraão pode representar um lugar, né, falando mais assim de estar no reino de Deus, mas mais ainda uma condição, né, a de ser aceito de volta à família, estar no seio da família, né? Seio de Abraão significa ele está tranquilo, está no seio da família, está em segurança, né? O seio de Abraão representa isso. Uma coisa interessante sobre essa palavra sepultado é que aqui no texto de Lucas 16:22, a palavra usada aqui é tapto, e ela é sepultar, enterrar. E aqui nesse outro texto que está falando sobre o sepultamento de Jesus, vai falar sobre o local que ele foi colocado, que era um túmulo aberto em rocha, que ainda ninguém tinha sido sepultado. Então a mesma palavra está aqui, sepultado, mas ela lá no original é queimai. É outra palavra, que não quer dizer necessariamente enterrado, porque Jesus não foi enterrado. Essa é a diferença. E aqui no texto do rico a palavra significa sepultar e enterrar. E sabemos que Jesus não foi enterrado, né? Ele saiu, tal como Lázaro, foi de uma rocha, né? Cavada numa rocha, que tinham que tirar uma pedra para colocar ou retirar. Então não foi sepultado na terra, né? Mas o rico sim. O rico foi sepultado na terra, foi enterrado. E isso
né, já nos chama a atenção que Jesus está querendo dizer, olha, ele desceu. Vamos mais adiante. Paulo fala aos gentios. Então, vocês podem depois ler com mais calma esse contexto aí, e nós vamos ver que aqui está tratando dos gentios que agora têm a oportunidade de salvação em Cristo. Eles antes não tinham Cristo, eram separados, mas agora estavam perto, né? Eles estavam longe, agora pelo sangue de Cristo eles chegam mais perto da salvação. E aí ele vai dizer que de dois povos, de ambos os povos, Deus fez um só em Cristo. E isso também está agora corroborando com Gálatas 3:28 aqui embaixo, onde ele diz que não tem judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher, não tem livre ou escravo, não tem diferença. Aquele que quiser Cristo, Cristo o receberá. E aí o 29 vai dizer, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Qual promessa? Aquela promessa que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagina só se a salvação ficasse só com o povo de Israel. Meu Deus, eles são um pouquinho, né? Só alguns estados aqui do Brasil tem mais gente que lá. E naquela época devia ser poucos também. Com certeza em relação ao mundo é ínfimo. Então aqui Deus abre a oportunidade para que nós fôssemos alcançados. E é isso que Paulo está explicando aqui em Efésios e em Gálatas. E é isso que Jesus vem tratando nas parábolas todas até chegar na parábola do rico e Lázaro. Os verdadeiros filhos de Abraão. Gálatas 3:7 vai dizer que os que são da fé que são filhos de Abraão. Que são da fé em Cristo. Não é aquele que é descendência da carne, né, do sangue lá da família de Abraão, lá do Oriente Médio. Não, mas aquele que tem a mesma fé que Abraão teve e as atitudes, estes são chamados filhos de Abraão. E aqui ele cita, né, que serão benditas todas as famílias da terra. E Efésios 2 vai dizer que agora nós somos concidadão dos santos e da família de Deus. Romanos 11:25 vai nos dizer que o endurecimento veio em parte sobre Israel para que a plenitude dos gentios entrassem. E esse endurecimento é o que explicamos. O próprio povo vai ficando resistente a Deus, então agora Deus vai e os endurece. E aí Paulo termina dizendo, então todo o Israel será salvo. Que Israel é esse que ele está falando? As duas casas juntos, judeus e gentios, a casa de Judá e a casa de Efraim. Ou seja, os judeus na carne que quiserem Cristo serão aceitos, tal como tem muitos judeus messiânicos. E também os gentios, agora aqui representados na casa de Efraim. O destino da casa de Judá. Lucas 16:23, a parte A. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Em outras traduções vai dizer, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. A tradução para inferno não quer dizer o que nós às vezes pensamos, né, num senso comum, de que já é o lago de fogo. Este verdadeiramente que é o lugar de sofrimento final. Infernos ali é infernus, do latim, que é mundo inferior, né? Como o rico foi sepultado, enterrado. Então aqui Hades é o mundo dos mortos. É isso que Jesus está tratando aqui. E não é o lago de fogo. E erguer os olhos não quer dizer olhar assim para cima. Quer dizer você olhar para frente. Tem um outro texto que diz, erga os olhos e veja que os campos estão brancos. Então o campo não está em cima, né? O campo está à sua frente. Então erguer os olhos é você simplesmente olhar para frente. Que é ali que na parte B nós vamos ver que ele vê Lázaro. Por isso temos o entendimento que a coisa está paralelo, lado a lado. Vamos mostrar mais para frente. João 8:24 diz, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Em outro momento, Jesus vai falar em Mateus 23:33, serpentes,
raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Já aqui, nesse texto de Mateus, não diz como escapareis da condenação do Hades. Ali o original não é Hades, o original ali é Guiena, que é uma representação do lago de fogo. Então Jesus está dizendo, como que vocês vão escapar agindo dessa forma que vocês estão agindo? Vocês são como serpentes, como raça de víboras. Como é que vocês vão escapar da condenação do lago de fogo? É isso que Jesus está falando aqui com os judeus. Então a casa de Judá estava caminhando para esse fim. Aqui essa representação é muito interessante. Essa imagem. Ali escrito que descanse em paz, estando agora a gente aqui no nosso mundo, mas no mundo dos mortos, a pessoa que morreu sem Cristo, ela já está em tormentos. Imediatamente a sua partida desse mundo. É como hoje nós temos tipo uma prisão preventiva ou uma prisão na delegacia, ali pega em flagrante, digamos assim, e fica preso até que haja um julgamento, e aí sim ele será lançado no presídio para prisão perpétua, se for o caso. Então aqui, fazendo essa comparação, seria primeiro o lugar de tormento, o Hades, ali na parte do lugar de tormento, porque Hades é o mundo dos mortos, onde tem as duas repartições, né? Uma de lugar de tormento e a outra o seio de Abraão. E entre elas, um abismo. Então, ali ele está ainda esperando o julgamento. O rico ainda está naquela representação esperando o julgamento final, do juízo final, aonde será definitivamente lançado no lago de fogo. O destino da casa de Efraim, de Israel, né? Versículo mesmo 23, agora a parte B. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, ali aqueles que faziam parte da casa de Efraim, da casa de Israel, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel, que ouviram a palavra de Jesus e creram na palavra de Jesus, estes foram salvos. Não significa dizer que nenhum da casa de Judá foi salvo. Certamente teve algum ou outro que realmente creu, né, acreditou em Jesus. Mas está se falando de um contexto geral. Bom, aqui agora, nessa representação de Lázaro, tem duas óticas. Aquela que nós podemos dizer que este mundo vai passar, todas as coisas vão passar, embora que nós estejamos em muito sofrimento, Deus tem um melhor para nós depois na outra vida. Isso é totalmente certo, é isso mesmo. Mas tem um contexto muito mais amplo e que Jesus estava usando para ali o seu povo diretamente. Simbolizando agora aqui o Lázaro, que é aquele que Deus é o meu auxílio, na pessoa, digamos assim, da casa de Efraim, da casa de Israel, sendo resgatado. Eles que eram desprezados pela casa de Judá, o rico, eles agora estavam no seio de Abraão. Então, Jesus está apontando para eles que, conforme todas as parábolas anteriores, que eles se encaixavam e não se arrependiam daquele comportamento, agora Jesus está dizendo o ponto final, de que eles vão chegar. Entenderam? Versículo 24. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então colocamos aqui alguns significados, né? Algumas representações aqui. A água representa o próprio Jesus Cristo, ou até o Espírito Santo, porque aqui em João 4,14, Jesus está dizendo, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, né? Saltará uma fonte, né, para a vida eterna. Falando de matar a sede. A sede é a necessidade da salvação. Em outro momento, Jesus disse que ele era a fonte de águas vivas. Além dessas duas representações de água e de sede, também tem ali o pedido que é para que Lázaro molhe a ponta do dedo. Dedo
na palavra de Deus é muitas vezes representada pelo Espírito Santo, porque Jesus disse que ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, e é o Espírito Santo que expulsa o demônio do corpo de alguém. Ou seja, Jesus é o braço, a destra do Senhor, e o dedo é o Espírito Santo. Então ali ele estava clamando, o rico estava clamando por isso, porém já era tarde demais. Ele se endureceu, não ouviu a voz do Espírito Santo, não ouviu as palavras de Jesus e agora tem essa sede de salvação que não será satisfeita, né? Infelizmente, a decisão é feita aqui, enquanto estamos vivos nessa terra. Versículo 25. Ali vai dizer que Abraão diz para ele assim: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora Lázaro, é consolado e tu atormentado. Veja que aqui Jesus usando a figura de Abraão e Abraão chamando o rico de filho, está dizendo para eles: olha, mesmo que vocês sejam filhos de Abraão na carne, isso não vai fazer com que vocês herdem o reino dos céus. Não é pela carne e sangue que se herda o reino dos céus. É isso que Jesus já estava ali apontando para ele, que mesmo sendo filho de Abraão, poderia ir para o lugar de tormento. Então, acompanhando, né, o contexto geral, até chegar a essa última parábola, é que as riquezas dessa terra podem nos enganar. Isso que vai mostrando ao longo de todas as parábolas. Então aqui, em 1 João 2,15, vai dizer ali no geral para a gente não amar o mundo. As coisas que a gente vê, as coisas que tem no mundo, né, que é soberba da vida. E aqui no 17 vai dizer: e o mundo passa, né, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, aqui ele está dizendo: o mundo passa, já passou para o rico, já passou para muita gente. E vocês agora têm a oportunidade de não ir para esse lugar de tormento que o rico foi. Não fiquem de olho nas coisas dessas riquezas, não se deixem enganar. Isso tudo passa. Essa é a ideia. Mas se for fiel ao Senhor, este durará para sempre. É Lázaro no seio de Abraão, tendo vida eterna. 26 vai dizer: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ali o abismo, ele representa a separação, né? A dureza do coração, os pecados e a hipocrisia. Ali Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. João 9:28. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Vejam aqui a dureza do coração, né? Por estarem ali querendo seguir a lei de uma forma até exagerada, demasiadamente justo, digamos assim, mas na verdade hipócritas até, que não seguiam tudo. Jesus mesmo diz: quando cai aí um animal de vocês num buraco, sendo sábado, vocês não se esforçam para tirá-lo de lá, senão vocês vão ter prejuízo. Então eles eram hipócritas em várias atitudes deles, em várias áreas da vida deles. E aqui eles estão dizendo: eu sou discípulo de Moisés, eles estavam dizendo, né? Eu não sou discípulo seu, eu não quero você. E o texto de 2 Coríntios 3:13, Paulo vai dizer que nós não somos como Moisés, que tinha ali um véu, né? Nós já temos a retirada do véu. O véu é a lei. A lei é como um véu que fica ali, aquela coisa meio turva para você enxergar. E ele diz: quando é lido Moisés, quando é lido as leis de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui no versículo 15 do capítulo 3 de 2 Coríntios. E aí ele diz no 16: quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Precisa se converter para sair daquela
vida, né? Agarrada nos costumes, agarrada nas tradições errôneas que eles mesmos colocaram sobre eles. Então aqui tem essa representação dos 3 mundos, né, que existem, que Deus estabeleceu. E nesses 3 mundos existe o bem e o mal, e todos estão vivos. Porque Lucas 20:38 diz ali, olha, ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Ou seja, aqui eu vou representar o mundo espiritual, tem um lado do bem e o lado do mal. Anjos do Senhor e anjos do demônio, né? Lado bem e o mal na mesma perspectiva ali. Mundo físico, o nosso mundo em que vivemos, tem pessoas de bem e tem pessoas do mal. Mesmo vivendo aqui nesta terra, nós convivemos com esses 2 tipos de pessoas. E também, após isso, após a passagem por essa vida, tem o mundo dos mortos, que também todos estão vivos lá. Todos os seres humanos. E também tem ali o abismo para os seres espirituais do mal. Então tem o bem e o mal lá no mundo dos mortos. O bem representado ali como o seio de Abraão, é um lugar onde você está em paz, tranquilo, até que haja a ressurreição dos mortos. E o outro lado, o mal, é o lugar de tormentos, que está também ali agora preso, sofrendo, até que haja a ressurreição. No caso ali, a ressurreição dos que estão em Cristo para a vida eterna e a ressurreição dos que estão sem Cristo para a perdição eterna. E continuando a parábola, vai dizer, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Agora aqui tem algo interessante. Nesse ponto da parábola, Jesus vai dizer que o rico diz que ele tem 5 irmãos. Então vamos ver que Jesus realmente está simbolizando o rico como a casa de Judá, porque Judá tinha 5 irmãos. Judá era filho de Lia, né? E Lia deu 6 filhos a Jacó. Então tinha Judá e mais 5 irmãos. Vamos ver quais são eles. Aqui, Gênesis 35:23, vai dizer os filhos de Lia, Rúben, 1, que era o primogênito, né? Depois, Simeão e Levi, 2 e 3. Aí vem Judá, que não conta, né? E depois Issacar e Zebulon, 5 irmãos. Então ali ele está dizendo, pois tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Um outro ponto interessante aqui é que está mostrando que esse ponto da parábola e esse ponto da história, o tempo em que o rico estava vivendo, os seus irmãos ainda estavam aqui na terra vivendo. Então isso é uma demonstração que não está simbolizando como o juízo final, simbolizando como acabou tudo, agora quem é de Deus está aqui em tranquilidade, quem não é de Deus está em tormento. Não, aqui é o tempo ainda presente, ainda neste mundo, porque os irmãos deles ainda estavam com chance de salvação. Caso ouvissem Moisés, os profetas e os salmos que falavam sobre Jesus, eles realmente entenderiam que Jesus era o Messias, coisa que aqueles ali não fizeram. Então aqui não está simbolizando o tempo do juízo final, mas sim, logo após alguém morrer, ele já vai para o lugar de tormento, ou se estiver em Cristo, vai para o seio de Abraão. O 29 ali então vai dizer, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Por que Abraão adverte que ouçam Moisés e os profetas? É interessante isso, né? Porque em Lucas 24 e 27, vai dizer, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O próprio Jesus falando que Moisés e os profetas falavam dele. E aí ele termina dizendo, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. João 1,45. Filipe achou a Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas,
Jesus de Nazaré, filho de José. Então é isso que Jesus está dizendo. Moisés, os profetas e os salmos estão escritos sobre mim, sobre tudo que eu estou vivendo aqui. E vocês não creem. Se vocês fossem examinar sem o véu posto nos seus olhos, se vocês fossem examinar com o coração aberto, vocês iam ver que tudo que está se passando comigo está se cumprindo o que Moisés disse, o que está escrito nos profetas e o que está escrito nos salmos. Por isso Jesus já deu logo essa dica na parábola do rico e Lázaro, dizendo: eles, os irmãos, que ouçam os profetas e Moisés, para que eles possam ser salvos ainda. E o que Moisés falou sobre Jesus? Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Aqui está a própria demonstração de que Deus estava requerendo agora do rico, representando a casa de Judá ali, que não ouviu as palavras de Jesus, que eram as próprias palavras de Deus. Então ele falou: eu o requererei. E isso foi o que Moisés profetizou sobre Jesus. E aí no versículos 30 e 31, para finalizar, vai dizendo: e disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja que Jesus aqui, sabiamente, ele não diz que Abraão diz assim: ainda que alguns daqui dos mortos vão lá falar com eles. Abraão não diz isso. Abraão diz: ainda que algum dos mortos ressuscite. Aí tem várias situações que Jesus está quebrando. Jesus está quebrando o espiritismo, em que os mortos têm contato com os vivos. Ele já está cortando essa informação. É uma delas. Que os mortos vêm aqui para falar. Não vem. Só se volta à vida para ter contato aqui através da ressurreição. E sobre uma outra ótica mais ampla, Jesus estava falando: vocês não vão acreditar nem após a minha ressurreição. Jesus está também apontando para a sua própria ressurreição e que ainda assim, após ele ressurreto, eles não acreditariam. Como foi? Eles quiseram abafar a informação lá, pagando aos soldados que disseram que viram seres, né? Os anjos apareceram e que ressuscitaram a Jesus. Eles pagaram aos soldados, os judeus pagaram aos soldados para dizer que foi os discípulos que passaram lá e roubaram o corpo de Jesus. E o texto diz que essa informação estava até o dia de hoje. Até aquele dia que foi escrito, está até, muitas vezes, até o dia de hoje. Infelizmente, eles não acreditaram nem quando Jesus estava ressuscitado. Aqui em Jeremias 31:31, ele vai fazer uma profecia sobre Jesus. E aí ele vai dizer: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja então que essa profecia se cumpriu em Jesus, que em Jesus ele estava trazendo a casa de Efraim, a casa de Israel, e também tendo a casa de Judá para fazer dos dois um só povo. Em Cristo, quando um judeu da casa de Judá crê em Jesus, ele se torna a casa de Israel num geral. E quando um da casa de Efraim crê em Jesus, ele também se torna da casa de Israel num geral. Por isso Paulo vai dizer: e então todo o Israel
será salvo. E ali o texto de Jeremias, o segundo versículo, 33, vai dizer: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Essa casa de Israel aqui já é o todo a casa de Israel, com as duas casas juntas numa só. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Né? Então, Romanos 11, 26 vai dizer: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, Jesus Cristo, e desviará de Jacó as impiedades. Então, é isso que esse texto está dizendo para nós. Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, compreendido aqui que Jesus estava tratando o rico e Lázaro como a casa de Judá e a casa de Israel, a casa de Efraim. Então, isso foi o que Jesus quis tratar, e é claro que podemos ter algumas interpretações para o uso nosso aqui, diretamente pessoal, mas o fundamento, né, disso tudo e a parte do contexto todo, todas as parábolas, até chegar nessa, era que Jesus estava apontando as duas casas de Israel. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e compartilhar os nossos vídeos. Deus abençoe a sua vida.